Vou gravar áudio, muitas tarefas ao mesmo tempo. E quem vai ler as gotas védicas hoje é a Cristina. Cristina, seja bem-vinda. Obrigada, Namastê, Hare Krishna, bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade com Shri Upanishad, mantra 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantra 12. Aqueles que se ocupam na adoração aos semideuses entram na mais escura região da ignorância. E pior ainda é o destino reservado àqueles que adoram o absoluto impessoal. Repetindo, aqueles que se ocupam na adoração aos semideuses entram na mais escura região da ignorância. E pior ainda é o destino reservado àqueles que adoram o absoluto impessoal. Gratidão pela oportunidade. Namastê, Hare Krishna. André, querida, você pode fazer o sânscrito? Posso sim, só um minutinho, vou localizar aqui no meu celular. Enquanto você localiza aí. Achei. Andaham tamaha pravishanti yesa buddhi pasate tato bhuya evite tamo yau sambhutyam rataha. Om Jnana Timirandasya Janam Jana Shalakaya Chakshur Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas na sala. Obrigado, Andréia, pela assessoria. Obrigado, a Ana Cristina Quintais e a sacerdotisa Vera Dantas, né, que nos conduziu no caminho dos mantras pela manhã. Muito obrigado a todas as pessoas na sala. Namastê, Hare Krishna. Então vamos agora para a dissertação, né? Shri Upanishad, verso 12. Veja bem, olha só a afirmação que nós temos aqui. Aqueles que se ocupam na adoração aos semideuses entram na mais escura região da ignorância. Olha, os sábios, a gente tem que lembrar uma coisa, a gente tem que pensar numa coisa, a gente tem que levar uma coisa em consideração. Os sábios, eles são como mães, tá? O que é um sábio? Observe um sábio, é um educador. Um sábio é um educador, ok? E por que ele educa? Porque se ele é um sábio, é autossuficiente. Um sábio é um ser iluminado. Por que ele se envolve com alunos, com pessoas? Educar pessoas, alunos, filhos, dá trabalho. Observem, por exemplo, o Buda, o caso do Siddhartha Gautama. Ele saiu do palácio, ele tinha uma vida confortável. Ele saiu do palácio. Ele foi embora. Em busca de quê? Da iluminação, certo? Não foi isso? Pelo menos a história que conta é essa, né? A não ser que eles nos enganaram esse tempo todo. Mas eu acho que não. Acho que está tudo certo. A história é essa mesmo. Né? Ele sai, se ilumina, e assim que ele se ilumina, o que ele faz depois que ele se iluminou? Uma vez que ele se iluminou,
né? Está autossatisfeito, Atmarama, autossatisfeito, então ele deveria o quê? Fazer o quê? Se recolher e aproveitar o momento da sua iluminação. Por exemplo, a pessoa quando ganha na loteria, o que ela faz? Ela não vai para o trabalho bater o cartão, ela vai tirar férias. Normalmente é isso, né? A pessoa se aposenta. O que ela faz quando se aposenta? Ela vai fazer as coisas, passear, ela vai, né? Isso é normal. Uma pessoa iluminada, ela se retiraria, né, do mundo. Mas não. Normalmente, o que acontece com as pessoas iluminadas é que elas vão em busca de discípulos, aprendizes. E o que significa discípulos, aprendizes? Alunos, filhos, basicamente, é a mesma categoria, né? Olha o caso, por exemplo, do São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis, ele, né, criou uma resistência, ele cortou o cordão umbilical dele com a humanidade, mas ao mesmo tempo, o que ele fazia? Ia à procura de seres humanos. Né? Cuidar, para tratar, para cuidar. O que significa isso? Significa que o sábio realizado, maduro, o sábio fértil, fertilizado, fecundo, ele tem o comportamento de uma mãe. Olha o caso de Jesus, por exemplo. Né? Jesus Cristo. Ele sai, não é? Tem algumas vezes, em algumas frases, pelo menos está escrito isso, né? E eu acredito que sim, porque é comum isso, a gente vê que isso é bem normal. Então ele dizia: ó Pai, até quando estarei entre eles? É como uma mãe, né? Eu não aguento mais. Me deixem. É muito parecido, que é o comportamento de quem, sabe, já está perdendo a paciência com certas redundâncias, né? Até quando? Ó Pai, até quando? Né? Só que, assim, esse até quando, só que ele saía procurando filhinhos, né? Discípulos, aprendizes. E, ao mesmo tempo, até quando? É como mãe, né? Não consegue parar de ter filhos, quer ter muitos filhos, mas, não aguento mais. Quero ter filhos. Quero ter filhos. Quero ter filhos. Depois, não aguento mais. Me deixe. Eu quero sumir. É mãe, é assim. É muito comum, às vezes acontece. Não sei se já aconteceu com vocês, algumas mães aí, mas eventualmente acontece. Entende? É um comportamento maternal. O Buda, por exemplo, sumia. Ele desaparecia. Os discípulos dele ficavam loucos, correndo, procurando ele onde estava, e achava ele. Aí ele voltava. E mães que fazem? Mães querem desaparecer, querem sumir. Mas meia hora depois ela está de volta. Ou uma hora depois. Se tranca lá no quarto, meia hora depois já volta. Né? O Buda reaparecia de novo. Jesus desaparecia, sumia para os montes, ficava 40 dias, ela desaparecia. Mas não para sempre, depois voltava. Mãe, vai um pouco, mas volta. Né? Então, nosso mestre espiritual, por exemplo, o Swami Prabhupada, ele ficou idoso, ele tinha tudo para ficar quietinho. Ele estava em Vrindavana, cantando Mahamantra, em êxtase, pensando nas listas de Krishna, ele estava feliz da vida. Aí não. Veio para o Ocidente. Fazer o quê? Procurar sarna para se coçar. Como é que fala, né? Tá procurando sarna para se coçar. Depois, ele veio, mas por que ele veio? Motivado pelo estado fecundo, pelo estado fertilizado do coração, que é o sentimento de compaixão. A compaixão fertiliza o coração do sábio, ele se torna fértil, fecundo, impregnado, e ele precisa gerar, que é o que acontece na primavera. A flor, os pássaros, os animais ficam fecundos, eles precisam então reproduzir. Então, os sábios, quando eles estão maduros, na primavera florida da evolução, eles ficam compassivos. Aí eles saem procurando filhinhos. Que é o que aconteceu com Jesus, com São Francisco, Swami Prabhupada, né? O Buda. Assim que o Buda se iluminou, saiu procurando o quê? Discípulos, ou seja, filhinhos. E educadores, sábios educadores, são maternais. E mães
eventualmente, são exageradas. Mães, normalmente, são exageradas. Né, criam, inventam aquelas histórias apavorantes só para que a criança não entre em determinados lugares ou não faça certas coisas. Né? Então, vai inventar o homem do saco, e não sei o quê, a bruxa que vai colocar no caldeirão, isso, aquilo tudo. Para quê? Uma didática aterrorizante para que a criança não se coloque em risco. Por exemplo, que mãe não faria isso? Por exemplo, ela tem um quintal com um portão. Lá no portão, eventualmente, passam animais, cachorros, que podem assim, machucar a criança. Então, a criança é travessa, está sempre lá no portão, agarradinha no portão, querendo escalar o portão. Então a mãe vai lá e fala, olha, tem o homem do saco que vai vir, e tem a bruxa que morde o seu braço e leva o seu braço, você nunca mais vai poder abraçar a mamãe. A mamãe está querendo falar o quê? Que tem um cachorro que pode vir, que pode morder a mão dela, ou que tem um sequestrador que pode levar ela embora. Só que a mãe não vai explicar tecnicamente, porque a criança não vai entender nada disso. O que a criança entende? As histórias, as mitologias, os contos. E qual é o maior medo da criança? Não é nem do homem do saco. O maior medo da criança é nunca mais ver a mamãe. Isso é o maior medo da criança. Ele não tem ideia de um homem do saco, ele não tem compreensão dessa... Ele só fica um pouquinho assustado, porque o tom de voz, a história da mamãe é um pouco assustadora, mas o que deixa a criança realmente apavorada é não ver a mamãe nunca mais. Nunca mais. Isso ela entende. Aí ela não vai lá no portão. Funciona. Então, sábios, assim como mães, às vezes usam recursos um pouco exagerados, mas com funções didáticas. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso típico de sábios, ansiosos, compassivos, maternais, hiperpreocupados. Por quê? Qual é a tendência da alma condicionada? É permanecer na condição da ignorância. E o que nós ansiamos? Nós não ansiamos a transcendência. Nós ansiamos uma vida perfeita, né? Sem morte, sem doença, sem velhice, uma estabilidade, recursos, prosperidades. É isso que nós ansiamos. E isso, essa nossa ânsia, o que é essa ânsia? São os planetas celestiais. É um planeta celestial. Imagina que se nós tivéssemos eternidade ou vida constante, não tivesse doença, problemas financeiros, problemas das outras pessoas psicológicos e tal, onde nós viveríamos? Nós viveríamos em um planeta celestial. A Terra seria um planeta celestial. Então, a nossa ânsia intuitiva, inicialmente, é viver em um planeta celestial. Ok? Por intuição. Os planetas celestiais, eles são reais, mas eles não são fixos, eternos. Porque todos os entes criados dentro da simulação, que é o que nós chamamos de a criação, tem um efeito didático transitório, ainda que permanente. Por exemplo, um planeta celestial pode ter a durabilidade do tempo de vida de uma simulação universal, que seria um universo inflacionário, de um universo. Mas ainda assim, se desintegra depois. Então não é o definitivo ainda. Então, se eu sou sábio e quero induzir ou estimular uma alma para superar essa fase e ir diretamente à transcendência, então eu posso usar algum recurso, por exemplo, para pintar esses planetas celestiais como sendo supérfluos ou inúteis, apesar de eles serem bastante, vamos dizer assim, atrativos. Então, os sábios vão dizer aqui que a adoração aos semideuses, aqueles que adoram os semideuses, entram na mais escura região da ignorância. A criação é a região escura. Entretanto, os planetas celestiais não é uma região escura de ignorância. Até porque, para poder entrar no planeta celestial, a pessoa tem que
ter uma disciplina, ser caridosa, ser piedosa, executar os rituais, que são normalmente adoração aos semideuses, adoração aos devas. Né? Então, toda essa prática chama-se Karma Kanda, que significa adorar os semideuses com objetivos de alcançar os planetas celestiais. Por exemplo, adora-se Ganesha, Shiva, Parvati, Durga, Lakshmi. Todas essas funções têm a ver com o ímpeto da alma de alcançar os planetas celestiais, que é a técnica utilizada. Entretanto, os planetas celestiais não são a parada final da alma. Está no meio do caminho. Se eu quero estimular uma alma para chegar até o ponto final, eu vou dizer, olha, não é? Se eu quero que meu filho não pare no meio do caminho e vá direto na escola, eu posso criar, né, uma história para ele não parar na loja de doces. Porque ele pode se perder no caminho, ele pode se distrair. Então, eu vou estimulá-lo a ir diretamente ao ponto. Então, esse verso, ele é uma expressão autêntica de amor dos sábios para com a alma. Tá? Então, ele vai dizer, olha, adorar os semideuses vai te colocar nas regiões mais escuras da ignorância, porque não é a realização última. E mesmo os planetas celestiais, apesar de serem celestiais, ainda estão dentro de um sistema de ignorância do destino final do ser. Porém, não é necessariamente a região mais escura da ignorância. Não é que a loja de doces é exatamente uma casa das bruxas. Mas tem um propósito que pode ser distrativo. Então, você vai criar uma hipérbole, uma hipervalorização, ou né, assim, vai gerar uma tensão para que aquilo seja, vamos dizer, ok, desconsiderado. A ideia é colocar a mente da alma no foco absoluto, que é a transcendência final. Então, os planetas celestiais, normalmente, eles não são o foco dos sábios. Eles são o foco das almas comuns que querem desfrutar a vida ilusória. Então, elas vão para os celestiais. Os sábios autorrealizados vão para os transcendentais. Então, eles querem convencer as almas a aderirem ao conceito final de despertar na transcendência e não no meio do caminho. Por isso, ele vai dizer que os planetas celestiais estão na mais profunda região da ignorância. Aí você vai pegar a descrição de como é a vida no planeta celestial, simplesmente mágica, é encantadora, é maravilhosa, é atrativa, é boa, é gostosa, é prazerosa, e existe evolução ali também. Só que não é a evolução final, a alma vai ter que demorar um pouquinho mais. E a ansiedade dos sábios é que a alma se liberte absolutamente. Então, mesmo uma coisa boa poderá ser descrita como uma coisa negativa, porque o objetivo é outro, mais profundo. Será que eu consegui passar a explicação aqui? Ok? Muito bem. Agora, para finalizar a minha fala, pior do que esses, pior ainda do que esses, são aqueles que, né, olha lá, pior ainda, é o destino reservado para aqueles que adoram o absoluto impessoal. Vamos fazer olha, vamos fazer uma experiência aqui. Já fizemos essa experiência antes, viu? Vocês vão se lembrar. Fecha os olhos por um segundo. Ok? Pensa em Deus. Mentalize Deus. Visualize Deus. Muito bem. Abra os olhos. O que você viu? Uma luz? Foi uma luz? Isso é o impessoal. Isso é o Brahman impessoal. Então, o que significa? Olha, está dizendo o verso aqui, ó. Aqueles que vão para os celestiais já estão na ignorância. Pior ainda são aqueles que adoram o impessoal, ou seja, a luz. O que você viu quando você fechou os olhos? Então, aqui está o verso está sendo colocado da seguinte maneira: o destino reservado
para aqueles que, quando fecham os olhos, só veem a luz. Mas Devananda, a luz não é tão ruim assim. A luz é o sagrado, é o divino. Sim, é isso mesmo. A luz é a primeira intuição do ser na compreensão de Deus, do absoluto. Ok? Agora, o que acontece é que a luz, a ideia de Deus enquanto luz, produz no ser uma preguiça intelectual crônica, radical, porque não precisa se esforçar mais. Fechou os olhos, luz, pronto, fechou. Já está resolvido. Né? Então, não há mais necessidade de pensar, de racionalizar, porque tem a criação. Se todos nós somos luzes, por que nós viramos pessoas, então? E aí nós viramos pessoas, e agora vamos deixar de ser pessoas e voltar a ser luz novamente? Por que tem que passar por todo esse processo? Ah, você quer saber? É muito cansativo. É melhor ficar na luz. Então essa estabilização intelectual, que é a definição do absoluto impessoal, ela produz no ser uma letargia que aparentemente é espiritual, mas é letárgica, porque tira do ser a vontade e o ímpeto de compreender a criação ou a mente do Criador. Né? O avestruz, por exemplo, o que ele faz? Normalmente coloca lá a cabeça num buraco. Ok? Então, não enxergar, ou, assim, se esforçar para não ver as questões, é a técnica que o avestruz usa. E isso faz com que a pessoa se adapte a essa condição e gera orgulho. Por quê? Como é um ambiente democrático, do ponto de vista conceitual, não há muito o que se fazer aí. E quando uma pessoa se estabelece nessa condição, tirar ela dessa condição de acomodação intelectual para ela pensar o motivo da criação é quase impossível, a não ser pelas dores que ela sente, né? Então, a dor existencial vai obrigá-la a sair dessa condição letárgica. Mas aí é necessário que haja dor. E isso é muito insatisfatório para quem ensina, para quem educa. Então, aqueles que ensinam, aqueles que educam, vão tentar convencer a alma condicionada a evitar dois tipos de problemas que são armadilhas ilusórias distrativas. Uma delas, a mais comum, que é a que todas caem imediatamente, normalmente, é na ideia de que não há necessidade de pensar, racionalizar o absoluto, porque já estou na luz, ou Deus é luz, é o suficiente. Isso é, na verdade, uma preguiça intelectual. É difícil tirar a alma dessa condição. Porque quando ela pensa assim, ela se libera, ou seja, pelo menos ela se torna disponível para viver a ilusão. Onde ela vai colocar realmente o interesse dela? Nas coisas ilusórias, passageiras, temporárias. A inteligência dela vai ser apenas para pensar coisas triviais, passageiras, da vida local. Então ela nega ao absoluto, ao supremo, a melhor parte dela, que é a inteligência. Oferece a ele uma meditaçãozinha, ou uma reza, eventualmente. Como se ele precisasse de, como, né, raspas e restos me interessam, ou como se os nossos restos fossem o suficiente para ser oferecido a uma pessoa digna. E essa avareza intelectual, essa letargia, que também é uma mesquinhez de espírito, é muito difícil de ser superada quando a pessoa se adapta a ela. Então o educador vai dizer, isso é ruim, aquilo é pior ainda. Então, essa é a direção. Tá? Os Upanishads são textos ensinados por sábios personalistas, pessoais, que visualizam a pessoa suprema, que compreendem a mente da pessoa suprema e que têm a responsabilidade de ensinar aos demais a visualizarem a pessoa suprema e compreenderem essa pessoa suprema. Tá? Então,
tem essa função aqui, esse mantra. Em outras palavras, numa metáfora, seriam mães ansiosas, educadoras, preocupadas com o destino final e bem-estar dos seus alunos ou filhos. Ou seja, uma expressão de amor. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.